Meus amados, nós vamos abrir a palavra de Deus no texto de Isaías, profeta Isaías, capítulo 62. Isaías 62. Leremos apenas dois versos, versos 6 e 7. Isaías 62, versos 6 e 7. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Amém. Eu quero hoje conversar um pouco com vocês sobre oração fervorosa por restauração. Quando eu olho para a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto para o Novo Testamento, quando eu olho para estes 20 séculos de cristianismo, eu não vejo sequer um exemplo de avivamento genuíno que não tenha sido precedido por oração. Todo avivamento é precedido por oração. A Bíblia chega a afirmar lá em Isaías 44, versículo 3, que Deus derrama água sobre o sedento. Não há possibilidade de uma igreja ser visitada por um poderoso avivamento, a não ser que essa igreja esteja com sede de Deus. O Espírito Santo é derramado sobre aqueles que o desejam, mais do que qualquer outra coisa na vida. Se olharmos com clareza o livro de Atos dos Apóstolos, o Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo, em cumprimento à promessa do Pai, registrada lá em Joel capítulo 2, ocorre mediante uma obediência clara a uma ordem expressa de Jesus: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. E aqueles discípulos entraram no cenáculo, e diz a Bíblia que todos perseveraram unânimes em oração. 10 dias depois de uma reunião onde havia um só coração, uma só alma, uma só mente, um só propósito, os céus se fenderam e o Espírito Santo foi derramado. O maior pregador do século XIX, príncipe dos púlpitos evangélicos, chamado Charles Haddon Spurgeon, ele disse que todas as nossas bibliotecas, e ele era um homem muito culto, são nada, são um vácuo diante do secreto, do recinto secreto da oração. Não que o conhecimento é desprezível ou irrelevante, é que se não houver oração, não há virtude do Espírito Santo na nossa boca para pregar. Sem o Espírito Santo, os nossos lábios são lábios de barro. Uma coisa é proferir a palavra de Deus, outra coisa é ser boca de Deus. Sem oração não tem poder. Jonathan Edwards foi o teólogo clássico do avivamento do século XVIII. Chegou a dizer que quando Deus tem algo muito grande a fazer em favor da sua igreja, Ele desperta o seu povo para orar. E eu creio, meus irmãos, que Deus tem coisa grandiosa para fazer nos nossos dias, na nossa geração, nesse tempo. É por isso que a igreja precisa se despertar para orar. Estou de acordo com essa expressão: quando a igreja ora, os céus se movem, o inferno treme e coisas novas acontecem na terra. Quando Elias orou no Carmelo, diz a Escritura de Deus que 2 fenômenos aconteceram. Primeiro o fogo caiu, e depois a chuva desceu.
Deus é o Deus que mostra o seu poder, e Deus é o Deus que mostra a sua restauração. Quando Jesus orou no Jordão, é interessante que só Lucas que se relata isso, quando ele foi batizado, diz o texto que ele estava orando. E porque ele estava orando, os céus se abriram, o Espírito Santo desceu, e o Pai falou: este é o meu Filho, o meu amado, em quem eu me comprazo. Esse texto que acabamos de ler, meus irmãos, tem alguns princípios de oração que são absolutamente importantes para a nossa reflexão nesta noite. E eu gostaria que você, mantendo a sua Bíblia aberta no texto, pudéssemos considerar essas características da oração por despertamento, por avivamento espiritual. E o primeiro deles, confira comigo no verso 6, está escrito aí: sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Aqui é uma oração cheia de expectativa. Vocês sabem que as cidades naquela época eram cidades amuralhadas. Jerusalém era uma cidade com muros. Quando a cidade foi devastada, destruída pelos caldeus, no ano 586, os muros da cidade ficaram 142 anos quebrados, em ruína. Mas no ano 444 a.C., Neemias é enviado, e ele reconstrói os muros em 52 dias. Os muros tinham de tempo em tempo torres de vigia. Naquela época não tinha todos os sistemas de proteção. Cabia aquele guarda, aquele vigia que ficava lá na torre, em cima do muro, olhar o horizonte. Porque se viesse algum inimigo para atacar, cabia a ele, como sentinela, avisar o perigo. Quando a igreja se põe de joelhos para orar, quando a igreja ora, ela está atenta para os perigos que rondam a igreja, que atacam a igreja. Está vigilante. Mas também cabia a esse guarda, a esse vigia, a esse sentinela, observar a chegada de socorro, de ajuda. E nesse sentido, irmão, quando eu oro, quando você ora, quando nós oramos, a nossa oração é cheia de expectativa do que Deus vai fazer, da intervenção de Deus na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, na vida dos nossos filhos, na igreja, na nação. Não é possível orar sem expectativa. Nós não estamos fazendo apenas um exercício de introjeção pelas cavernas da nossa alma. Não estou falando de meditação transcendental, não estou falando de uma yoga, de um exercício apenas emocional ou interno da alma. Você está falando com o Rei da Glória, com aquele que está no trono, com aquele que tem as rédeas da história em suas mãos, daquele que pode interferir na história, aquele que pode reverter quadros impossíveis, aquele que pode responder a sua oração, aquele que pode fazer milagres ainda hoje. Nós temos que ter expectativa na oração. Louvado seja Deus, porque a oração, ela é cheia de expectativa. Você aguarda a resposta. Você faz como o profeta Abacuque, sobe à torre de vigia e espera a resposta de Deus. Você vai fazer como Jacó, agarrar-se ao Senhor, e dizer: Senhor, eu não vou te deixar ir, se tu não me abençoares. Eu preciso de uma manifestação poderosa na minha vida. Você vai fazer como aquele leproso que chega diante de Jesus com a causa humanamente impossível e vai se prostrar e dizer: Senhor, se tu quiseres, tu podes realizar esse milagre na minha vida e me purificar. Lá em Apocalipse capítulo 8, versículos 3 a 5, diz que a oração conecta o altar com o trono, e as orações sobem como incenso do altar para o trono. Quando elas chegam lá no trono, é como se Deus pegasse esse vaso cheio de incenso e derramasse sobre a terra, e há relâmpagos e trovões. Isso significa que Deus age por meio da oração. Quando a igreja ora, as manifestações poderosas de Deus acontecem na terra, porque sendo Ele soberano, escolheu Ele agir mediante as orações da sua
igreja. Mas há uma segunda verdade nesse texto que eu gostaria de destacar. Prossiga a leitura no versículo 6 comigo, por gentileza. Sobre os teus muros, ó Jerusalém, pus guardas. Agora vamos ver a outra parte. Que todo dia e toda noite jamais se calarão. E a segunda característica dessa oração é que ela não é apenas uma oração cheia de expectativa, mas é também uma oração perseverante. O maior problema nosso não é orar, é perseverar na oração. Às vezes nós até somos desafiados ou começamos a orar, mas fraquejamos, desanimamos, nos cansamos, afrouxamos as nossas mãos, ficamos com os joelhos trôpegos, não perseveramos. O Senhor Jesus Cristo alertou-nos sobre isso dizendo: orai sem cessar, sem nunca esmorecer. Quando ele diz sem esmorecer, é porque nada fadiga mais a nossa carne do que oração. Não é exercício que mexa tanto com a nossa estrutura física e emocional do que a oração. Você tem disposição de trabalhar o dia inteiro, mas você tem dificuldade de ajoelhar e orar 15 minutos. A nossa carne não quer orar. O nosso corpo pulsa para não orar. Orar é resistir, é enfrentar essa indisposição inata nossa. É por isso que a Escritura diz, lá em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar, não para não. O avivamento primeiro da igreja, em Atos 2, acontece exatamente porque Jesus deu uma ordem e os discípulos entenderam: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Quando você para entender isso, fica fácil de compreender uma coisa: para quem que ele está falando isso? Ele está falando isso para discípulos galileus, que moram lá no norte. Aqui em Jerusalém, eles são rejeitados, não são bem vistos, não são bem quistos, são tidos como gente de segunda classe. Aqui tem perigo, aqui tem ameaça, aqui tem hostilidade, aqui não é a casa deles, aqui não é o lar deles, aqui não é o ambiente deles. E Jesus disse para eles assim: permanecei, vamos embora não, fica aqui, e fique aqui até que do alto sejais revestidos de poder. Você persevera na oração, num ambiente hostil, num lugar hostil, onde você pode ser criticado, zombado, escarnecido por todo mundo, mas você permanece ali, até que do alto Deus revista você com o seu poder e com o seu Espírito. O texto está dizendo, com muita clareza para nós, que todo dia e toda noite, jamais se calarão. Está falando do vigia. Ele não dorme, ele não pestaneja, ele não cochila, ele está atento, ele está vigilante. Todo dia, toda noite, se ele está no seu posto de guarda, ele não pode cochilar. Ele está aberto, com os olhos abertos, ele está com os ouvidos atentos, ele está prestando atenção, ele está aguardando resposta. Ele não dorme em serviço. Oração é um campo de batalha, irmãos. Não pode esmorecer, não pode desanimar, não pode fraquejar, não pode retroceder. É todo dia, é toda noite. Leia a história da igreja, que é a nossa pedagoga, e vocês verão que as grandes vitórias que Deus realizou na história foi porque alguém perseverou na oração. Leia a história dos avivamentos. Alguém perseverou, alguém perseverou, alguém perseverou. Não via nada, não via sinal nenhum, não via perspectiva nenhuma. Parecia que o ambiente estava completamente hostil, parecia que não tinha nada à vista, mas ele perseverou, 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 perseverou. Como Elias no Monte do Carmelo. Olha, a primeira vez não tem nuvem, a segunda vez não tem nuvem, a terceira vez não tem nuvem, a quarta vez não tem nuvem, a quinta vez não tem nuvem, a sexta vez não tem nuvem, mas continua, meu filho, continua lá olhando. Na sétima vez tem uma nuvem no tamanho da palma da mão, diz: chega, a bênção de Deus vai chegar. Ore, meu irmão,
Ore uma semana, um mês, um ano, persevere. A causa que você está colocando diante de Deus, não abra mão, pelos seus filhos, pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus negócios, pela sua saúde espiritual, pela sua igreja, pela nossa nação. Vamos perseverar em oração. Lendo sobre o avivamento coreano. O livro Avivamento na África na Coreia do Sul, ou o Pentecoste coreano. Aquele avivamento começou com uma reunião de oração ao meio-dia. Depois de um mês, sem nada acontecer, um irmão propôs acabar com a reunião. Então não estou vendo resultado. Poderíamos usar esse tempo para visitar, para aconselhar, para discipular, para pregar, para fazer qualquer outra coisa. Mas a igreja não desanimou e continuou. E logo depois houve um sinal do favor de Deus, e aquele avivamento veio. E todos nós sabemos os frutos deste avivamento coreano. Quando temos lá as maiores igrejas locais do mundo, enviando missionários para o mundo inteiro, e uma nação impactada com o evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero conclamar você, meu irmão, minha irmã, você pai, você mãe, para nós orarmos perseverantemente pela nossa casa, pelos nossos filhos, para que vejamos uma geração sendo levantada por Deus nesse tempo, para a glória do seu nome. Mas há uma terceira coisa aqui nesse texto. Volte os olhos de novo para o verso 6, porque está escrito aí: vós os que fareis lembrado o Senhor. Em terceiro lugar, essa oração, ela é usada, sabe por quê? Porque ela está fundamentada nas promessas da palavra de Deus. Irmãos, até parece assim curioso, porque Deus não tem amnésia, Deus não se esquece, Deus não tem uma memória fraca, Deus sabe tudo, Deus se lembra de tudo, Deus não esquece de nada. Mas a retórica de Isaías aqui é fortíssima, porque ele diz assim: vós os que fareis lembrar do Senhor. Sabe o que significa isso? A oração eficaz é a oração que você ora a palavra, que você lembra a Deus as promessas que Deus fez a você. É por isso, meus irmãos, que não tem vida de oração sem conhecimento da Bíblia. As duas coisas caminham juntas. Você ora a Bíblia, na oração você cita a sua Bíblia. Sabe por quê? Porque Deus vela pela sua palavra em a cumprir. Nenhuma das promessas de Deus cai por terra. Promessa de Deus e realidade são a mesma coisa. O que Ele promete, Ele cumpre. E quando você ora, Deus ora assim: o Senhor prometeu, oh meu Deus, o Senhor falou, oh meu Deus, a tua palavra diz, oh meu Deus, tu falaste, tu prometeste, e então eu estou aqui reivindicando aquilo que tu mesmo prometeste. É esta oração que Deus gosta, porque você está ancorado, não no seu sentimento, mas na palavra do Deus que não pode mentir e que não pode falhar. Esta oração, meus amados, é a oração que Josafá fez lá em 2 Crônicas 20, quando ele foi atacado por uma confederação de nações. Essa foi a oração que Daniel fez lá no capítulo 9, entendendo que o cativeiro da Babilônia ia terminar e o povo ia voltar para Jerusalém. Esta é a oração que Neemias fez antes de embarcar para Jerusalém, para restaurar os muros da cidade. É hora de você ler a sua Bíblia, anotar as promessas de Deus, marcar as promessas de Deus e falar com Deus. Deus, o Senhor prometeu, o Senhor não é homem para mentir. Ó Deus, a tua palavra é a verdade, as tuas promessas são fiéis e verdadeiras. Em todas as tuas promessas nós temos o sim e o amém. As tuas promessas não caem por terra. Então, Senhor, eu estou aqui apresentando a ti o que tu prometeste em tua palavra. Deus gosta disso. Essa é a oração que Deus te agrada.
Mas vamos ver de novo no versículo 6, lá na parte final tem algo impressionante. Como é que termina o versículo 6? Não descanseis. A oração por avivamento é uma oração ininterrupta e infatigável. Não descanseis. Oh, meus amados, todos nós temos experiência de às vezes a gente ficar cansado. Meu Deus, eu estou pedindo há tanto tempo. Eu oro pela conversão do meu irmão, desde que eu sou crente. Vai fazer 70 anos agora. Vou lá visitá-lo. Tem hora que eu vejo algum sinalzinho, tem hora que eu fico, meu Deus, parece que voltou tudo, estaca zero. Até eu falei, será que vale a pena continuar orando? Tem oração que você nunca vai ver a resposta. Mas depois que você partir, a sua oração não foi desperdiçada, não, sabia? Toda oração que é feita é recolhida diante de Deus, lá no odre de Deus celestial. No tempo certo, na hora certa, Deus vai responder a sua oração. Então não descanse não, irmão. Então não para não. Desanima não. Prossiga. Aquela pessoa que você acha que é a mais durona, continua orando por ela. Aquela pessoa que você diz, olha, isso aqui não tem mais jeito não, eu já desisti. Volta a insistir com Deus. Volta a colocar essa causa diante de Deus. Pelo seu marido, pela sua mulher, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, pela sua filha. Aquele filho que você criou no Evangelho e de repente se afastou de Deus, se envolveu com tanta coisa errada que traz tanta dor para o seu coração, continue orando por ele, porque Deus pode fazer um milagre na vida dele, e aquele filho, aquela filha que hoje é motivo do seu choro, amanhã vai ser motivo da sua maior alegria. Quantos relatos eu tenho de filhos que machucaram o coração do pai, machucaram o coração da mãe, e de repente Deus fez um milagre, uma conversão, e levantou essa pessoa para ser um grande instrumento nas suas mãos. Não vamos desistir não, vamos perseverar. Quando eu olho para a história de mulheres como Ana chorava, ela queria ser mãe. Todo mundo ao redor dela mandava ela desistir. A rival Penina provocava. O marido dizia para ela que ele era melhor que 10 filhos para ela, então o negócio de ser mãe não valia a pena ela insistir. O sacerdote a chamou de bêbada, mas ela não desistiu, ela perseverou, ela não descansou, e Deus honrou. Eu olho a história de Mônica, que ora 30 anos pelo seu filho Agostinho, 30 anos. E depois que ele é convertido, vai se transformar no maior expoente dos pais da igreja. E mais tarde Ambrósio vai dizer, um filho de tantas lágrimas jamais poderia se perder. Olha a história de David Brainerd. Esse moço, irmãos, morreu com 29 anos. Ele era noivo da filha de Jonathan Edwards, não chegou a casar. Quando ele morreu, o Jonathan Edwards escreveu o livro da biografia dele, o diário dele, pegou as anotações, escreveu o diário dele, a vida de David Brainerd. Quando perguntaram para John Wesley, ô John Wesley, qual é o melhor livro no mundo depois da Bíblia para se ler? Ele respondeu, leia o diário de David Brainerd. Esse moço foi trabalhar com os índios peles vermelhas, antropófagos, canibais. E às vezes os índios o cercavam para matá-lo e comê-lo, e o viam estirado no chão, na neve, chorando, clamando a Deus pela salvação dos índios pelas vermelhas. E ele experimentou um reavivamento naquelas selvas, e viu aqueles índios tão truculentos, canibais, antropófagos se convertendo, sendo convertidos ao Evangelho da graça do Senhor Jesus Cristo. Não descanseis. Não sei qual a causa que você tem
e que você às vezes foi tentado a desistir. Eu quero encorajar você a prosseguir, a não desistir, até ver um milagre de Deus acontecer como resultado da sua oração. Mas em quinto lugar, veja agora comigo o versículo 7. Está escrito algo aí da mais alta importância na vida espiritual. Está escrito assim: nem deis a Ele, a Deus, descanso. É até engraçado isso. Como se você pudesse cansar Deus. Falar, não aguento mais você, eu vou te atender porque você está me enchendo a paciência. O que significa isso? Essa é uma oração importuna, ousada. Nas palavras de Martinho Lutero, orar é bombardear o céu, é esmurrar a porta da graça, é de você dizer para Deus: estou aqui de novo, Senhor. Ó Deus, ó, eu aqui, ó, outra vez. Ó Deus, ó, o senhor está lembrado, né? Aquele assunto, pois é, eu estou aqui de novo. Ó Deus, ó, não esqueci não, tá? Estou precisando, hein? Ó Deus, ó, olha para mim. Não dê descanso a Deus. Não cesse até que a resposta chegue. Porque Deus, amados irmãos, às vezes Ele parece demorar, e quando Deus parece demorar, não é porque Deus está longe ou indiferente, não. Ele está preparando coisa melhor para nós. Mas Deus tem prazer, porque isso aqui é a palavra dEle, de ver a perseverança do seu povo em buscá-lo. Como aquela viúva que chegava diante do juiz: olha, joga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, oh, julga minha causa, julga minha causa. O cara falou: tem que atender essa mulher, tem que atender, não tem jeito não. Não é que Deus seja um juiz injusto, ou um juiz que perdeu a paciência, não. Deus é amor, Deus é graça, Deus é bondade, Deus se importa com você, Deus ama você, mas Ele trabalha isso para que trabalhe em você, para você perseverar, 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 para que Ele trabalhe o seu coração para receber a bênção que Ele vai lhe dar. O profeta Oséias diz que é tempo de buscar o Senhor até que Ele venha e faça chover justiça sobre nós. Qual é a causa que você traz hoje no coração? Que você precisa continuar insistindo com Deus, não dar descanso a Deus. Mas eu quero concluir, porque esse texto tem uma expressão aqui que para mim ela é vital no que tange a oração. Versículo 7. Não deis a Ele descanso até que. Você pode repetir comigo essas duas palavrinhas? Até que. Deus não diz assim: olha, se você orar uma semana, eu vou responder. Se você orar um mês, eu vou responder. Se você orar 6 meses, eu vou atender. Não é repetição, não é mecânico, não é calendário. Você marca um xizinho na folhinha, está chegando a hora. Eu não sei quanto tempo vai durar. Tem oração que você nem acabou de fazer, a resposta já chegou. Lembra lá do Neemias para conversar com o rei? Ele orou no silêncio do seu coração e Deus respondeu na hora. Tem oração que Deus demora um dia, tem oração que Deus demora uma semana, tem oração que Deus demora um mês, tem oração que Deus demora um ano, tem oração que Deus demora uma vida. Tem oração que Deus responde depois que você morre. Quando Ele diz até que, Ele está dizendo o seguinte: nunca pare, nunca desista, nunca retroceda, nunca recue. Mas vejam mais, eu quero concluir aqui com esse ponto, que essa oração ela é específica, muito objetiva, porque como é que termina o versículo 7? Até que restabeleça Jerusalém e a ponha projeto de louvor na terra. Ele não está pedindo saúde,
Ele não está pedindo prosperidade, ele não está pedindo coisas para ele está pedindo para que Deus restaure Jerusalém, restabeleça Jerusalém. Jerusalém que tem seus muros quebrados, Jerusalém que tem suas portas queimadas, Jerusalém que está cercada de inimigos, Jerusalém que é motivo de opróbrio, vergonha entre as nações. Ele está orando, falou: Senhor, restaura Jerusalém, Senhor, restaura Jerusalém, restabeleça Jerusalém, faça Jerusalém uma cidade gloriosa, Senhor, faça da minha casa não um lugar de muros quebrados, portas queimadas. Senhor, restaura minha casa, restaura minha família, Senhor, restaura minha igreja, restaura minha igreja, restaura minha nação, restaura, Senhor. Ele tem uma causa. Oh, meus amados irmãos, eu queria conclamar você hoje para nós fazermos uma grande cruzada pela nossa família. Eu não sei se já houve tempo na história onde a família tenha sido tão atacada. E não é um ataque assim de perseguição, de bater, de prender, de matar. É mais sutil. Mais sutil. É a infiltração de novas ideias, de novos conceitos, de uma nova cosmovisão. É o dia a dia minando valores, princípios. São as escolas doutrinando, em vez de ensinar, todo dia gotejando na cabeça das crianças, conceitos novos. Nós estamos dentro dessa geração, talvez requerendo das nossas igrejas, e o pastor Ivaldo tem preocupado com isso, das igrejas lá no passado, como tinha, os missionários chegavam aqui, plantavam uma igreja, uma escola do lado, uma igreja, uma escola, uma igreja, uma escola, uma igreja, uma escola. Está precisando voltar a isso. Porque se você parar para imaginar as consequências disso, a médio e longo prazo, pode ser desastroso. Nós precisamos orar. Precisamos investir mais nos nossos filhos, para que eles conheçam a Deus mais jovem possível, talvez lá na fase da infância, talvez na fase aí de um junior, de um pré-adolescente, de um adolescente, para que eles não sejam tragados por essa cultura, tragados por essa geração. Nós não podemos, amados, nos conformar ou nos acomodar apenas em dar coisas para os nossos filhos, uma casa boa, roupa boa, comida boa, escola boa, universidade boa, buscando a eles a oportunidade de entrar numa boa universidade, ter uma boa profissão e ganhar um bom salário. Nós precisamos que os nossos filhos conheçam a Deus, se sejam servos de Deus, sejam salvos pela graça de Deus. Nós precisamos de um avivamento, irmãos. De um grande avivamento. E é isso que o profeta Isaías está pedindo. Para que Deus restabeleça Jerusalém. E eu queria hoje conclamar você para nós orarmos juntos pela nossa vida, pela nossa casa, pela nossa igreja, pela nossa nação. Quem precisa de oração pela sua família aqui, levanta a mão. Deixa eu ver se tem gente igual eu aqui que precisa. Você crê que Deus pode? Você crê que Deus quer? Você crê que Deus faz? Vamos ficar em pé então e vamos orar.